Brasil é um país machista, em que tudo é culpa da vítima, tudo justifica, tudo tem justificativa. Que modificou a minha vida, hoje mas eu tento seguir em frente. Então, eu não lembro muito bem quando começou. Se ele já fazia isso antes ou se ele começou, quando exatamente. Eu lembro, assim, quando eu tinha uma faixa de uns 7 anos, 8 anos, olha, geralmente eu tinha meu quarto com a minha irmã, eu dormia nós dois em um quarto separados, e ele tinha um quarto com a minha mãe, e minha mãe tem uma filha com ele, ela dormia também no quarto junto com a gente. Ele levantava de madrugada. Primeiro eu lembro que ele ficava na cama, pegando no meu cabelo, tirava o lençol, dessas coisas eu lembro, mas até então eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, Tirava o lençol, aí ficava ali comigo. Depois eu dormia, não acordava e no outro dia pra mim não tinha acontecido nada. Só que essas coisas foram piorando. Olha, se a vítima foi abusada quando criança, depende de como foi esse trauma, de como foi elaborado, Talvez há um blackout, dependendo da idade, Mas acredito que seja difícil ela esquecer por completo. Bom, ele é um termo que surge na década de 1970 com feministas dos Estados Unidos que tentam definir aquelas sociedades em que o estupro passa a ser uma coisa normatizada. Mas não só o estupro como um ato, Não só o estupro como a gente conhece, a coisa bárbara em si consumada. E sim, todos os pequenos gestos do dia a dia que vão levar a esse ato bárbaro. Então, era uma quinta-feira, eu tava indo trabalhar com a minha mãe, a gente sempre pega metrô juntas pra ir trabalhar. E aí, naquele dia, o metrô, ele tava até funcionando com maior tempo de parada, E aí, teve uma hora que eu tava, como tava lotada e eu sou baixinha, eu seguro no braço da minha mãe, ela tava segurando no meu braço direito. E aí, eu comecei a sentir uma mão, assim, passando a primeira vez na minha barriga, Aí eu peguei, olhei assim pra minha barriga e olhei pra trás, vi o cara, dei uma olhada nele pra ele se tocar do que ele tava fazendo, ele pegou meio que recuou. Depois disso, ele tentou uma segunda vez, só que a segunda vez foi um pouco mais pra baixo, foi pegando pela minha cintura assim e abaixando a mão. Nessa segunda vez, eu peguei e dei uma cotovelada nele, olhei pra trás, falei, para. Falei pra ele parar a segunda vez, A terceira vez, ele pegou, passou a mão assim, na minha cintura e foi descendo pra minha virilha. Ele apertou a minha virilha. E aí eu peguei, olhei assim, aí eu fiquei louca, porque eu achei, uma puta falta de respeito. E aí nesse dia, eu peguei, fiquei muito assim, nervosa. Minha mãe, ela queria até descer do metrô pra ir falar com algum guarda. Chegou na estação que ele queria, ele desceu, e ninguém mais viu. Então, eu trabalhava numa empresa de construção e eu era uma das estagiárias e trabalhava com pedreiros, enfim. E aí teve a festinha de fim de ano num bar e tava todo mundo rindo, bebendo. Aí, sem problema nenhum. Tava conversando normal com todos eles, nunca fiz diferenciação, nada. E aí, um deles teimou que eu tava dando em cima dele, não sei de onde ele tirou isso. E aí eu ia sair mais cedo da festa. Porque ia ficar tarde, tudo era no centro de São Paulo, ia ficar muito, muito tarde pra eu sair sozinha. Então, e era ali na São Bento, sabe? Então ali fica um breu à noite, Só tinha aquele bar aberto. Aí eu falei, então eu vou chamar um Uber e vou pra lá esperar, Aí ele falou que ia comigo, pra mim ótimo, ia ficar esperando comigo, eu tava achando perigoso. Falei, vamos lá então, Ele falou que percebeu muito que eu tava dando em cima dele, que eu tava sendo... como ele disse, eu tava sendo bem transparente. E aí tentou me agarrar e eu empurrei ele.
Aí ele pegou meu chiclete, ele enfiou a mão na minha boca e pegou meu chiclete e colocou na boca dele. E eu falei, que é isso, menina? Ele falou assim, é pra eu sentir seu gosto. Ele falou desse jeito. Aí pra mim isso foi fim da pincada. Eu comecei a empurrar ele, até tinha um policial perto. E eu até gritei um pouco, aí o policial ficou de olho assim, mas também não fez nada. Aí ele me apertou o braço e falou assim, é isso então? Então amanhã que você vai ver. Aí eu falei, nossa, não tá, né? Aí eu peguei e fui embora. Pra mim, tipo, ia acabar aquilo ali, né? No dia seguinte eu fui conversar com eles e aí todos os meninos começaram a falar pra mim assim, ai, tô sabendo, hein, de ontem com você. Aí eu falei assim, mas gente, o que tá acontecendo, né? Aí um deles, que era muito meu amigo, me chamou de canto. E aí comentou que o funcionário X, né, que não vou citar nomes, tinha falado que eu tinha ficado com ele na noite passada, que tinha sido uma noite incrível, imagina. E eu até namorava, e aí gerou uma polêmica absurda, até com o meu chefe, foi uma coisa muito feia, né? Então eu fiquei muito chateada, eu fiquei assim muito abalada com isso. Uma coisa importante no crime de estupro, que muitas pessoas não sabem, que não é apenas a penetração em si que constitui o estupro. Outros atos que nós chamamos pela lei de atos libidinosos também constituem crime de estupro. Por exemplo, passar a mão, sexo oral. Eu acho que passa do limite quando toca, quando chega a tocar no seu corpo. E tem aquela velha história também, né, que ela tá com roupa curta, então foi um convite, foi uma provocação, ela quis por aquilo, né, ela pediu por aquilo. Eu, naquele dia, eu posso falar, eu tava de cachecol, eu tava de blusa manga comprida, com blazer, calça social, eu tava indo pro trabalho. Eu não tava com nenhum decote, não tava com nenhuma roupa curta, então não foi uma desculpa, entendeu? Começou a ele me tirar da cama, já levar pro banheiro, levar pra cozinha, pra sala, para algum lugar escondido e tirar a roupa e começar a mostrar o órgão sexual dele, passar, sabe? Ficar acariciando, a querer tirar a minha roupa também. E aí já começou a mudar, né? Eu não entendia muito bem, no começo eu não entendia. Eu chorava. Ele mandava eu calar a boca, sempre falava cala a boca. Às vezes até ele, quando eu chorava muito, ele me batia. Ele me batia para me ficar calada. E aí nesse momento ele começou a ter, né, ter relação sexuais comigo. Se no caso a vítima, né, o abusador foi o padrasto, né, claro que para a criança construir, ela precisa construir o vínculo novamente com algum adulto, né? Muitas vezes a mãe não está sabendo do que aconteceu e uma nova figura masculina aí nesse contexto vai ser difícil, mas se ele estabelece realmente uma relação de confiança com essa criança, talvez ela se sinta protegida, né? Mas a ausência da mãe é sempre muito perigoso. E aí a minha mãe começou a arrumar um trabalho à noite, aí foi quando piorou, porque ela estava à noite no trabalho e eu estava em casa com as minhas irmãs e a minha irmã pequena sempre ia dormir. Ele pedia para minha irmã mais velha ir na casa de alguém e aí ele já me chamava. A minha irmã também, ela acordava cedo porque ela estudava cedo, então ela dormia cedo. Como eu estudava tarde, eu sempre ficava um pouco, né? Então eu começava a dormir, ia deitar com ela para ver se ele não ia na cama, não me pegava. Às vezes eu dormia até abraçada, eu abraçava nela para na hora que ele fosse me pegar eu estar grudada e tipo ela acordar e ele ter medo de pegar porque ela poderia acordar. A vítima geralmente não denuncia, né, na minha experiência, na prática clínica que eu tenho, por medo ou porque há ameaças, né, desse adulto, ameaça a família, a mãe de morte. Então geralmente a criança fica com muito medo de denunciar. E por não saber mesmo, né, às vezes não tem um adulto ou uma mãe ou um pai que a protege. E ele ficava sozinho em casa com a gente à noite. E ele te ameaçava? Ele ameaçava, ele chegava a ameaçar, mas ele falava mais coisas assim do tipo que eu tinha que ficar calada, que eu não tinha que falar nada, que ninguém ia acreditar em mim, que
que se eu contasse eu ia apanhar, essas coisas, entendeu? E eu tinha muito medo, até quando, porque ele já morreu, quando ele morreu eu fui no hospital e ninguém entendia por que ele me pedia desculpa. Ele me pedia desculpa, hoje eu me sinto até culpada, porque eu não perdoei ele na hora que ele morreu. O crime de estupro está tipificado no artigo 213 do Código Penal. Então, as penas do crime de estupro como funciona? Tem o estupro do artigo 213, que é a pena de 6 a 10 anos, e tem o tipo penal do artigo 217, alineado ao Código Penal com o estupro de vulnerável, que é a pena de 8 a 15 anos. Quando eu o conheci, eu tinha esperança de ter filhos, porque eu tinha um problema, meu marido tinha. Nós tínhamos uma filha adotiva, mas não conseguimos engravidar. E ele era o mais famoso na época. Então eu fui e procurei ele. Só que além de ser ex-médico, né, psicopata, tarado, ele também era um comerciante. Quando você chega lá, ele dá aquele golpe. Ele não te deixa escapar. Aí comecei o tratamento. Não é assim tão fácil, são várias injeções, né, várias vezes. Fiz 3 tentativas. Eu vou direto na terceira porque foi o que aconteceu. Todas as tentativas ele dava um remedinho para que a gente não sentisse dor, tipo anestésico. Na terceira vez, no momento de colocar o embrião, ele dizia que precisava ficar sozinha com a paciente, porque era como o Picasso quando estava terminando uma obra. Isso que ele veio a falar. E pior, eu acreditar. E aí, fiquei deitada na posição ginecológica, e eu acordei no inferno. Eu não gosto muito de falar desses detalhes, porque foi o pior momento da minha vida. Você imagina que eu dormi imaginando que ia engravidar e acordei com uma pessoa em cima de mim, fazendo sexo anal, me lambendo. E a repulsa, o nojo que eu sinto até hoje me faz muito mal. Eu procuro evitar, assim, contar os detalhes, né? Mas foi assim que aconteceu. Eu estava meio zonza ainda, mas consegui me desvencilhar, colocar uma roupa e sair correndo. 181 anos, 11 meses e 12 dias. Essa foi a condenação ao ex-médico Roger Abdelmaci, acusado em 2009 de abusar sexualmente de suas pacientes enquanto estavam sob efeito de sedativo. Abdelmaci era especialista em reprodução humana e ficou nacionalmente conhecido por tratar de algumas personalidades do Brasil. Além de estupro, o assédio também repercute de forma negativa a quem o pratica. Foi o caso do ator José Maier, acusado de assediar até então a figurinista da Rede Globo, Suslene Tonani. Ela relatou ao blog que o ator colocou a mão em sua genitália. Após a repercussão do caso, principalmente entre as atrizes da própria emissora, o ator foi afastado de suas atividades e publicou uma carta pedindo desculpas pela atitude. Já a moça saiu da emissora assim que seu contrato foi encerrado. A mulher dele sempre nunca foi acostumada a aceitar o assédio. Ela foi houve muitas vezes a questão da sujeição. Então ela não aceita, ela se obriga. Até porque há laços familiares. A sociologia, por exemplo, fala que a família é a célula ovo da sociedade. Se você não tem uma boa família, você vai sofrer, evidentemente. Agora, se você tem uma boa família e ocorre qualquer problema com você, o que você vai fazer? Você recorre à sua família. Mas se a sua família é desestruturada, que como sempre isso ocorre, então você não tem a quem recorrer, você só resta a sujeição. Eu não confio assim, principalmente em homens, assim, eu não confio, eu não consigo me relacionar assim bem. Isso mudou muito a minha vida. Eu procuro não sair assim à noite, principalmente para lugares escuros, porque se eu vejo uma pessoa na rua, já acho que vai acontecer alguma coisa, já tem aquela certa apreensão, aquela certa coisa que fica, né, que a gente... Então é muito difícil.
devido a tudo isso que aconteceu comigo, eu tenho muita dificuldade em confiar nas pessoas e também, eu não sei, às vezes eu começo a namorar com a pessoa, ter uma coisa séria e eu sinto nojo, eu sinto muito nojo. Então eu tive só um relacionamento mesmo e não quis mais, assim, relacionamento com ninguém. A grande maioria, né, nas pesquisas indicam que 50% das vítimas abusadas vão ter o transtorno de estresse pós-traumático, né? E nisso desenvolver ansiedade, depressão, né? E com a terapia talvez a gente ajude, sim, o paciente a elaborar esse trauma, né? E ter uma vida saudável. E o que ocorre é que precisamos orientar nossos jovens, dar uns ensinamentos para que haja equilíbrio emocional e que haja também um bom comportamento, porque cada um tem o seu direito de ir e vir, o direito do seu corpo, não pode ser uma coisa, um objeto. Feminismo não é o oposto de machismo. O oposto de machismo é feminismo, né? Colocar um em cima do outro. Feminismo é querer igualdade, é homem e mulher andando lado a lado, é a gente andar caminhando juntinho, é só isso, né? Também, olha o tamanho da saia dela. Na rua, até esse horário? Estes questionamentos são comuns quando falamos de uma vítima de abuso sexual, que além de sofrer o crime, ainda é culpabilizada. Na maioria dos casos, o agressor é tratado como um ser irracional, incapaz de conter os seus instintos. Ao invés de ensinar a vítima como não ser estuprada, por que não ensinar o agressor a não estuprar? É normal as mulheres se sentirem culpadas de alguma forma por algum tipo de abuso sofrido? É normal. É como se ela tivesse seduzido esse abusador. Por isso que elas geralmente não contam, não pedem ajuda. Em momento algum a gente pode dar indícios que está recriminando, né, que não confia no que a vítima está falando, porque ela muitas vezes é desacreditada pela mãe, né? Quando ela vai contar, a mãe ainda a culpa de algo, né? Já vi casos da mãe culpar a criança, que a criança seduziu o pai, a criança seduziu o padrasto, né? Então, assim, isso é muito delicado. Então, o profissional tem que passar essa falta de censura, não tô ali para julgar, para criticar, e quando ela se sentir à vontade, geralmente lá para a segunda sessão, ela acaba nos contando. Então, essa culpabilização da vítima, que é uma segunda agressão com a vítima, né? Quando a gente diz, bom, mais de 33% da população culpabiliza a vítima pelo estupro, pelo assédio, pela agressão, porque ela estava bêbada, porque ela estava de shortinho, porque você pergunta para a vítima o que você estava vestindo. Mas você foi com ele para casa de forma consensual e chegou lá e não quis dar, né? Isso faz parte da cultura do estupro. O estupro é o único crime que você questiona. Ou você questiona quando alguém te diz que foi assaltado, que foi roubado. Sua amiga chegou e disse, olha, eu fui assaltada ontem. Você foi assaltada mesmo? Pediu. Eu fui roubada ontem. Ah, mas você pediu para ser roubada, né? Você não diz isso para sua amiga. Você não fala isso. O estupro é o único crime que tem isso. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de estupro, porque a gente tem uma desconfiança da vítima que acaba revitimizando quem foi vítima. Eu falaria para elas não se sentir culpada. Hoje eu procuraria uma ajuda, falaria, conversaria com as pessoas, não passaria por tudo sozinha, como eu passei, e procuraria sempre ajuda. Não ficaria calada.